subo aqui para falar da CPFL. Tivemos uma reunião essa semana que se passou aqui nessa Casa de Leis, inclusive convocada pela CPFL, né, pelos representantes da CPFL aqui nessa Casa de Leis. Alguns vereadores puderam estar presentes aqui nessa reunião, onde muito me assustei, né, com a fala ocorrida aqui diante dessa sessão, aqui dentro dessa Casa de Leis. Eu vejo aqui como a casa do povo, mas também a nossa casa, porque nós representamos o povo. Então, os que vêm até aqui também precisam nos respeitar, nos tratar de forma respeitosa, como se estivesse dentro da sua própria casa, porque nós não sairíamos daqui para entrar na casa de ninguém, para falar o que bem entendesse e da forma que bem entendesse. Né? O que nós, vereadores que tivemos aqui presente, fizemos, foram tirar dúvidas, perguntar coisas que são demandas da população. Coisas que a população, na rotina, nos perguntam. E aqui as respostas eram pesadas, eram duras, não por todos, mas por aquele que falou assim, que eu estava sendo polêmico nas minhas perguntas, e também por aquele que disse assim: o meu telefone estará à disposição de vocês, vereadores, enquanto vocês estiverem na cadeira. Caso contrário, não me liguem. Caso contrário, não me liguem. Eu quero deixar bem claro aqui, nós somos representantes do povo, sim. Não temos autonomia dentro da CPFL, mas a CPFL é uma prestadora de serviço para a população. Não importa se eles atendem, como disseram, 5 milhões de pessoas que eles atendem. Em outras empresas atendem menos. Parabéns para eles por atenderem tamanha demanda. Mas atendam com qualidade. Atendam respeitando a população. Atenda nos respeitando que fomos colocados aqui pelo povo realmente. Né? E muitas vezes nós perguntamos, eu perguntei durante a reunião e eu achei uma ofensa quando eu perguntei da seguinte forma: qual era a lei que amparava a CPFL? Né? Durante a reunião, os vereadores aqui estão de testemunha. A resposta de uma certa pessoa, não vou citar o nome, por questões jurídicas por enquanto. Por enquanto. Mas a pessoa relatou o seguinte, quando eu perguntei qual era a lei, ela perguntou assim: é o seu primeiro mandato, vereador? É o seu primeiro mandato? Saber que é anel, eu não sabia qual era a lei. Eu não tenho esse conhecimento mesmo. Eu não tenho esse conhecimento. Eu precisava dessa informação, no entanto, que estavam aqui para passar informação. Para passar informação. Quando eu perguntei do corte no final de semana, que toda a população carente sofre, quando chega lá no sábado e corta, eu não quero saber, o cidadão não quer saber se é recorte não, se está lá dentro da resolução, se tem uma lei falando que pode cortar a energia dele no final de semana. Ele quer saber que no domingo o filho dele não vai assistir, que o filho dele vai estar com a energia desligada, com a geladeira desligada, que os familiares não estarão sendo atendidos. Ah, mas ele tem obrigação por pagar. Tem obrigação sim por pagar. Porém, com o salário mínimo que esse país tem, eu quero ver que cidadão está conseguindo bancar suas contas em dia. Está difícil para todos. Imagine para o assalariado. Eu já passei por isso, já passei sim por corte de energia, já passei por corte de energia no final de semana, inclusive fui muito mal atendido por pessoas que foram lá realizar o corte. Não tiveram sensibilidade nenhuma. A CPFL precisa de uma política mais humana para o povo. Precisa de uma política mais humana para o povo. Fazer leis, nós fazemos também aqui. Mas não quer dizer que toda lei aprovada, ela é boa para o povo não, meu irmão. Tem lei que é aprovada para facilitar a vida de grandes empresas aí. Eu quero dizer o seguinte: irei reclamar, farei um requerimento para a CPFL e irei encaminhar, peço o apoio dos nobres vereadores, porque a população vem sofrendo. Eu estou aqui falando isso, não é para todos que participaram da reunião, que foram, inclusive, alguns bons, bem educados, por sinal. Que foi relatado, como eu já disse aqui, olha,
será um privilégio de vocês, vereadores, terem o nosso telefone. Eu vou falar o seguinte, presta atenção. Eu não precisei do seu telefone durante 4 anos. Não vai ser agora que eu preciso do seu telefone. Se eu quiser, eu mando e-mail, se eu quiser, eu faço requerimento, se eu quiser, eu mando para a ouvidoria, se não estiver cumprindo a função. Lâmpada queimada na cidade, um monte. Aí fala o seguinte, disseram o seguinte, nobre vereador Jefferson. Existe na legislação, está correndo na justiça, o doutor ele pode me falar quando tem uma liminar. Tem uma liminar que está falando que nós temos que cuidar da iluminação ainda, da fluorescente, se não me falha a memória, porque a LED é responsabilidade da prefeitura. Se existe uma liminar, cumpra a liminar. Não adianta ficar fazendo de conta que está atendendo, não. Não adianta, não dá. É fácil vir aqui falar que nós não podemos fazer muita coisa para atender a população, mas não atendem a demanda em sua totalidade. Nós fizemos a reunião aqui, à noite deu pico de energia, cidade inteira ficou sem energia. E outros dias ficaram aí, indo e voltando, subindo. Aí mandou um vídeo de 29 segundos, né, nobre vereador Jefferson? Achando que ia resolver, estava explicando tudo para a população aí o que tinha acontecido. Me desculpem, o município, inclusive, paga pelo serviço que é oferecido por vocês. Não tem nada de graça aqui, não. Atendam a população da melhor forma. Inclusive, atenda nós, vereadores, da melhor forma. Com falta de respeito, eu fiquei abismado aqui, né, durante a reunião, a forma que nós fomos tratados, a forma de que era nos dirigida a palavra, muitas vezes interrompendo a fala. O nobre vereador foi mostrar uma matéria referente à discussão que estava acontecendo, o cara parou a reunião. Parou a reunião porque o vereador fez isso. Aqui não é a casa da mãe Joana, CPFL. Aqui não é a casa da mãe Joana. Presta bem atenção. Nós podemos não ter autonomia sobre você, mas nós temos a tribuna para falar. Foi dito também, nobres vereadores, que nós subimos aqui na tribuna e falamos coisas que nós não sabemos. Tudo bem, podemos não saber, porque nós não conhecemos a resolução 1000 que trata a CPFL de ponta a ponta, até porque eu não tenho formação em direito nenhuma e acredito que o próprio advogado, ele também não tem obrigação nenhuma de saber sobre o que se trata a lei, a não ser quando realmente ele necessita tomar providências ali cabíveis. Né? Então eu deixo aqui a minha indignação, deixo aqui o meu repúdio, inclusive a reunião que foi pedida por eles, o mínimo que eu achei, eu falei, olha agora, que bom coração, né? Vão nos acolher, vão nos ouvir. Nós respeitamos a lei sim, viu, CPFL? Nós respeitamos a lei sim. O que nós não... Eu posso respeitar a lei, não quer dizer que eu concordo com ela. Não quer dizer que eu concordo com ela, mas eu a respeito. Mas concordar que venha fazer o corte de energia no sábado de um pai de família que muitas vezes trabalhou o mês inteiro e não conseguiu dar conta de pagar energia com criança e gente doente dentro de casa. Vamos lá ter uma política pública mais humana para o povo. É isso que eu peço. Muito obrigado.